Paz e graça, meus irmãos, tudo bem? Hoje estou aqui no meio da natureza, vim num monte aqui, estou na Espanha, né, em Madrid. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner. Estamos aqui para falar um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos falar sobre o perfeito, né? Desde quando eu era criança, eu via falar nas igrejas, as pregações, que quando nós chegássemos a ser perfeitos, o Senhor nos levava para o seu reino de glória. E lendo as Escrituras, vi alguns versículos que me parecia contraditório a estas informações. Então é isso que quero falar neste vídeo. Somos perfeito ou imperfeito, santo ou pecador? Vamos começar com Mateus, capítulo 5, no versículo 48. Antes, vemos que o Senhor Jesus dando as instruções aí, ao povo, aos seus discípulos, estava colocando as coisas um pouco mais complicadas ainda, né? Dizia, na lei disse não matarás, mas eu digo muito mais do que isso, né? Aquele que chamaram o seu irmão de raca é cumpridor de réu de juízo, e assim por diante. Depois disse, e aquele que na lei disse que não adulterarás, e eu digo muito mais, aquele que olhar e cobiçar já cometeu adultério com ela, e veio falando, e depois no final disse, seja perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Guarda bem estas palavras, ser perfeito igual a Deus, né? Igual a Deus, guarda bem. Vamos ler Hebreus, Tiago 1,4. Em Tiago 1,4 está escrito assim, tenha porém a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem que falte alguma coisa. Então ele disse que a paciência tenha a sua obra completa, para que sejamos o que? Perfeito. Então através da paciência é que nós vamos aperfeiçoando nosso ser. É necessário o crente adquirir a paciência, né? Vamos ler em seguida Hebreus 5, para não ficar tão extenso, tem várias passagens bíblicas. O vento aqui está ventando um pouco, dá um pouco de dificuldade. Hebreus 5, se nós virmos do versículo 12 adiante, vai estar escrito assim, que pelo tempo, descrevendo a carta a esses irmãos, pelo tempo que eles já eram crentes, eles deviam já ser mestres, já estar ensinando, mas eles tinham que voltar a beber leite, voltar aos primeiros rudimentos, porque eles eram crianças ainda, não tinham aprendido nada, né? Porque eles não estavam aptos para a palavra de justiça, para ensinar, eles tinham de voltar a ser ensinado. Mas o mantimento sólido, a comida sólida, é só para os perfeitos. Então, amados, vemos que quando é que comemos essa comida sólida? Quando subir para o céu? Não. Então é aqui mesmo. Então somos perfeitos. Somos perfeitos em Cristo. Não é verdade? Por quê? Para comer a comida sólida tem que estar perfeito. Vemos aqui nesse capítulo que existe um crescimento. O homem precisa de um crescimento espiritual, né? Por quê? Porque a criança quando nasce, você não vai dar alimento sólido, vai dar leite. Mas assim que ela vai crescendo, você vai ter que passar a alimentação, sua alimentação mais forte. Então é assim nós na graça, assim nós quando nascemos em Cristo, né? Aí tem de ir aumentando a dosagem. Então, para aprender, tem de ter alguém que ensina. Porque o Senhor Jesus, ele instruiu os seus apóstolos, os apóstolos instruiu os discípulos e assim sucessivamente, né? Por isso que o Senhor instituiu o ministério na igreja. Quando vamos ler Efésios 4, que aí fala dos dons, né? Quando ele deu os dons aí do ministério, apóstolo, profeta, evangelistas. Então ele deu para as obras do ministério, para aperfeiçoamento dos santos que está no corpo de Cristo. Para que chegamos à unidade da fé, né? Ao varão perfeito. Ao varão perfeito. Então,
As Escrituras, a instrução das Escrituras, elas nos instruem, né? Usando pelos vasos de Deus para chegar ao quê? Ao varão perfeito. Por quê? Se vemos em 2 Timoteu 3, no 16 e 17, fala assim que toda a Bíblia é instruída, toda a Bíblia é devidamente inspirada pelo Espírito Santo, útil para instruir em justiça, instruir para redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Então a palavra sempre nos leva ao perfeito, não ao imperfeito, né? Então a história é que quando nós chegar perfeito, o Senhor nos leva, não é verdade, porque a própria Escritura disse que em Cristo fomos aperfeiçoados. Se nós ler um pouquinho atrás, em Hebreus, um pouquinho na frente, em Hebreus 10, Hebreus 10, 14, está difícil para encontrar aqui. Está escrito assim, porque por uma só oferta ou por uma só obração, o Senhor nos fez perfeitos para sempre os que foi aperfeiçoados. Vemos que por qual obração, por qual oferta? Por Cristo no madeiro. Porque a palavra nos ensina que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Com obras nenhuma podemos ser salvos. Por obras nenhuma poderíamos pagar aquela dívida que nós tínhamos com Deus. Então, o Senhor, trazendo a graça que Cristo veio, deu esse regalo, esse presente maravilhoso para nós, pagando todas as nossas dívidas, bebendo cada gota da nossa dívida. Ele bebeu no madeiro da cruz, né? Com escárnio, com sofrimento aí, dando a sua vida para resgatar nós e fazer nós perfeito na presença de Deus, né? Pagando todas as nossas dívidas. Então, por esse sacrifício, por um só sacrifício, nos fez perfeito para sempre. Quando o quê? Quando nós foi aperfeiçoado, quando nós cremos em Cristo como nosso Redentor e Salvador das nossas almas. Maravilhoso isso, né, irmão? Isso é maravilhoso. Se nós vamos ler em Filipenses. Vamos ler em Filipenses, aqui não me deixa, o vento não me deixa encontrar. Filipenses 3, uma carta bastante conhecida, do apóstolo Paulo aos Filipenses, que ele começa dizendo que no 12 ele disse que ele não vai dizer que já é perfeito, mas ele está lutando para alcançar aquilo para qual ele já foi alcançado. Alguns, quando está pregando, usam bem daqui muito essa parte, diz assim: irmãos, está vendo, irmãos, nós não somos perfeitos. O apóstolo Paulo disse que ele não estava batendo papo aqui, que era perfeito. Claro que não. Mas quando chega no 15, ele disse assim: pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sentimos uma mesma coisa. E se alguém não sente o mesmo, busca de Deus, que Deus vai revelar. Isso é maravilhoso. Mas quando chega aqui, eles pulam, no 15 ele pula. Por quê? Porque ele disse: todos nós que somos perfeitos. Por que perfeitos? Por Cristo. Cristo nos trouxe essa perfeição. Agora, já vimos versículos, tem mais versículos, mas versículos. Como agora conciliar as duas coisas, ser imperfeito e ser perfeito? Porque bem sabemos que somos imperfeitos, apesar que tem muito poucos versículos na Bíblia que fala que nós somos imperfeitos. Tiago 3,2 ele fala que todos nós tropeçamos com as nossas palavras. E se esse que não tropeça, esse é o perfeito e poderoso. Agora, peraí, parece que... Então quer dizer que nós somos perfeitos, porque se todos nós tropeçamos nas nossas palavras.
Mas aí que está o discernimento e entender as Escrituras. Por isso que nós temos que ler as Escrituras, tem que debruçar em cima das Escrituras, tem que buscar das Escrituras. É necessário, principalmente o ministério, para transmitir à igreja sabedoria. Por quê? Porque um cego não pode guiar outro cego, né? Um cego não pode guiar outro cego. Tem que estar instruído na palavra para instruir a igreja, trazer esse alimento sólido à igreja, para que os membros possam a ter esse discernimento de discernir entre o bem e o mal. Porque o que passa com as igrejas é muito alimento, leite, muito leite. Então você só vê criança, só vê meninos na igreja, né? Recém-nascido, bebendo leite. Palavra de promessa, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, levantando, massageando o ego. Não, a palavra tem que estar instrução. A instrução, por isso que a palavra é útil para redarguir e corrigir e instruir em justiça, para que o homem seja perfeito. Então ela precisa de usar as Escrituras para instruir a igreja a produzir frutos, a amar a Deus, entender o sacrifício da cruz, na verdade, para poder andar uma igreja motivada, uma igreja, não uma igreja que motiva agora ou dá leite para ela quando é amanhã, já está todo mundo já. Por isso que com a pandemia, quantos crentes pararam, quantos crentes estão desanimados? Por quê? Porque não entende o processo, não entendeu ainda é criança. Ele depende só do leite, ele depende todo dia, ele é criancinha, não anda sozinho, não caminha sozinho, ele depende do cooperador, ele depende de estar dentro da igreja, todo dia leite, porque quando é amanhã ele já está débil de novo, está fraco, está debilitado, está anêmico. Então a palavra, ela tem que, conforme vai crescendo o bebê, ela tem que ir crescendo também o alimento. É a igreja que só tem alimento, leite. Vamos fazer um exemplo, um bebê, quando ele nasce, tendo seus membros, tendo seus órgãos, chora, ele abre o olhinho, se move um pouco, ele é o quê? Um bebê perfeito, aí nasceu perfeito. Claro, dentro do perfeito do que ele é, porque ele não é perfeito, porque ele falta ainda dente, não anda, ele não fala, dentro do que ele é perfeito. Mas passa 1 aninho, 2 aninhos, se ele não fala, ele não nasce dente, ele não anda, ele já é imperfeito. Então assim é o crente, quando ele nasce na graça, ele entendeu o processo da cruz, é necessário. Ele creu, entendeu o processo da cruz, que é pagar a dívida, foi redimido, renasceu em Cristo, foi aperfeiçoado, mas é o processo do crescimento, da aprendizagem da palavra de Deus, para ele poder crescer. Por isso que o Pedro disse, tem que crescer na graça, no conhecimento. Então, se ele não cresce, ele se torna um imperfeito. Ele fica só bebendo leite, aí ele é imperfeito. Por isso que a preocupação com esses crentes que não sabem nada, sempre está perguntando, pode ou não pode, ele nunca sabe nada, ele não sabe ter discernimento. Ele não usa razão para discernir entre o bem e o mal. Por quê? Como vai usar a razão se ele não tem conhecimento do que é certo ou errado? Ele não tem conhecimento dentro das Escrituras, não busca, não lê. Então, esse é o grande problema. Então, Deus sempre quer uma igreja que cresce, membros da igreja que evolui, que tem compromisso com a igreja, que está sempre ativo, que está sempre, não importa se a igreja está fechada ou aberta, ele está glorificando, ele está em ativo, ele não precisa de todo dia leite, porque a palavra já alimenta, ele já tem dentro, já tem na mente, já tem no coração. Então, amados, então aqui em Filipenses fala, todos nós sentimos uma mesma coisa, que somos perfeitos. Voltamos no jardim do Éden, quando Deus fez o homem, ele fez ele perfeito, não é verdade? Com o pecado da desobediência, ele morreu, entrou a morte e o pecado. Então ele perdeu o quê? O que Deus tinha dado para ele. Ele deu autoridade, governo para ele governar, autoridade, perfeição. Um reino de luz. Que quando ele pecou, ele perdeu o reino de luz. Por quê? Porque ele foi para as trevas, teve a separação entre Deus e o homem, ele morreu. Porque a palavra nos ensina que por um homem entrou o pecado, o Adão.
mas por um veio a vida, que é Cristo Jesus. Então, por isso que em Cristo temos vida, em Cristo somos perfeitos, porque Ele é a perfeição, e Ele está em nós, por isso que foi enviado o Espírito Santo. Então, o que o homem perdeu atrás, no Éden, Deus devolveu por Cristo Jesus para nós. Por isso que agora o Senhor Jesus disse, eis que é chegado o reino de Deus. Então esse reino foi estabelecido, nós já vivimos o reino. O domínio que o homem perdeu, o Adão perdeu, o Senhor Jesus nos devolveu. O domínio sobre o quê? Sobre as trevas, porque agora andamos no reino da luz. Por isso que agora temos potestade, no nome de Cristo Jesus, expulsar demônios. Porque Cristo nos devolveu essa autoridade. Por isso que, irmão, é maravilhoso, vivemos uma graça de poder, de cura, demônios não têm poder sobre nós. Por quê? Porque Cristo nos deu, por isso que somos perfeitos em Cristo. Só que nós vivemos de um tabernáculo e um corpo de homem, um adâmico. Não deixamos de ser adâmico, mas vivemos praticamente, se quer dizer, duas naturezas. A humana, que é essa caída adâmica, pecaminosa, e a divina, que está dentro de nós, com o Espírito Santo e a graça do Filho de Deus. Que quando nós vamos na carta de Romanos 7, quando o apóstolo Paulo disse assim, que quando o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, isto ele faz. Por quê? Porque o mal está em mim. Mas ele disse, aí deu a resposta, aí está a chave. Mas se eu faço algo que eu não quero, não foi eu que fiz, foi o mal que está em mim. Então, por isso que o pecado não tem poder mais sobre nós, não tem domínio sobre nós, porque Cristo veio para aniquilar o pecado. Então, quando pecamos, ele não tem poder sobre nós, porque a graça nos limpa de toda a injustiça. Isso é maravilhoso, isso é profundo, isso é glorioso, irmão. Então, por isso que nós vivemos, nós somos perfeitos. O homem interior, esse homem divino, esse reino que foi estabelecido em nós, esse é o perfeito. Vivimos um homem perfeito, em um corpo imperfeito, mas um homem perfeito dentro de nós, a divindade de Deus. A imagem e semelhança que o homem perdeu, ele foi devolvido em nós, que é o poderio e o governo. Isso é maravilhoso, irmãos, está entendendo? Isso que queria tanto que vocês entendessem isso é muito profundo. Porque Paulo, quando escreve ali, segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, quando ele disse que queria que tirasse esse espinho da carne dele e orou por 3 vezes para Deus. Então, ele disse, a resposta de Deus para ele foi qual? No versículo 9. A minha graça te basta. Por quê? Porque o poder da minha graça te aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele disse, então dou graças a Deus e me glorio na minha fraqueza, para que o poder de Deus habite em mim. Aí ele disse, nas minhas injúrias, nas minhas calúnias, me caluniaram, nos meus naufrágios, nas minhas dificuldades, nas minhas enfermidades, nas minhas necessidades. Então, quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Então, não adianta nós pedir para Deus, Senhor, tira de mim o mau olhar, tira de mim esse desejo, Senhor, que eu tenho muitas vezes de querer pecar. Muitas vezes olho numa pessoa, já quero julgar. Essa coisa que está em nós, esse mal que está em mim. Que Paulo disse que a lei dos meus membros guerreia contra a lei do meu espírito. Essa guerra entre carne e espírito. Então, não adianta nós pedir isso daí para Deus, porque Deus vai dar a mesma resposta que deu para Paulo. A minha graça te basta, o poder, a graça, a salvação, o presente imerecível já te basta para você. Então, luta contra estas fraquezas, lutando contra as nossas próprias fraquezas, que nós somos fortificados e aperfeiçoados em Cristo. Por isso que a minha graça te basta e o poder dela te aperfeiçoa na tua fraqueza. É provando para
as nossas debilidades para o nosso adversário, que nós amamos a Deus, que nós amamos a Cristo Jesus. Então, resumidamente, somos perfeitos porque o poder de Deus habita em nós, a graça do Filho de Deus, fomos santificados pelo sangue do Cordeiro e o Espírito Santo vive em nós, nós somos templo e morada dele, então somos perfeitos porque o Espírito Santo tem que habitar em coração perfeito. Mas, quando nós pecamos sem querer, não foi nós que peca, é limpo automático. O sangue do Cordeiro nos limpa automaticamente com a nossa confissão diante do nosso Deus. Entendeu? Mas somos pecadores, porque estamos nesse tabernáculo de carne, mas o poder do pecado, o pecado não tem poder sobre nós. Somos santos, porque fomos santificados em Cristo, e somos pecadores, porque ainda estamos no corpo adâmico. Entendeu? Deu para entender? Então somos todos. Só que com dois seres, né? Duas divisões. Corpo adâmico e homem divino, na verdade sim, né? Semideuses. Pouco forte essa palavra, né? Então, amados, que eu abençoe. Queria tanto que vocês entendessem, é muito profundo, tá bem? Tem outras passagens bíblicas, mas o vídeo já está ficando largo, muito longo, né? Mas se vocês gostaram, reparte, coloca nas redes sociais, né? E é de grande alegria, se foi de bom proveito para você, tá bom? E para que o nome de Deus seja glorificado, não para que eu seja conhecido, para que Deus seja glorificado, porque toda honra, toda glória e todo louvor a nosso soberano Deus, Ele merece, vamos lutar junto, orar junto, louvar a Deus, trabalhar na obra, não só falar, mas colocar em prática, levar o Evangelho, cuidar daqueles necessitados. Isso é viver o Evangelho, viver com alegria, não importa a prova, não importa o que você está passando, todas as tuas ansiedades nas mãos do soberano Deus, e Ele, aleluia, nos fortificará por aqui, pelos conselhos da sua palavra. Então debruça em cima das Escrituras, busca a Deus de todo o seu coração, tua fé, tua mente, ama Ele mesmo de verdade. E nós juntos vamos ver a glória de Deus. Tá bem? Deus te abençoe, paz de Deus.